Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Amém. Temos hoje, sexta-feira, a sequência desses dias, os textos nos apresentam a pessoa de Jesus Cristo, que, como nós vimos lá no domingo da Epifania, manifestou-se às nações e a todos os pagãos. E vai aparecendo esse Jesus que cura, que está entre os seus. E hoje nós vemos a frase de Jesus: Eu quero, seja purificado. Para o leproso daquela época, não havia muita esperança para cada um deles, e eles amargavam as exclusões. Primeiramente, a exclusão social. Social porque, tendo ocorrido desta doença infame, naquela época ainda não tinha cura. Hoje, com os remédios, já se controla, mas lá não tinha cura. Então, para que ele fosse identificado, no sentido próprio da palavra, ele gritava de longe que era impuro. Não gritava que era doente. Olha que interessante. Por quê? Ele, para não passar a doença à frente, ele se identificava. Não cortava os seus cabelos, não fazia barba, se fosse o homem, ou andava errante e mantendo sempre uma distância para que não contaminasse ninguém. O problema da aproximação dele, da pessoa de Jesus Cristo, dizendo: Senhor, se tu queres, pode purificar-me, é que entra um outro desconsolo e amargura no coração dos leprosos, ou seja, de qualquer doente que tivesse enfermidades não curáveis na época. Porque para o povo de Israel era um castigo quando uma pessoa era acorrida de uma doença grave. Então, não só ele gritava de longe para não passar a doença, mas também para que não aproximasse e tornasse os outros impuros. Isto é, ele tinha como aquela sua enfermidade decorrente, na sua cabeça, claro, decorrente de que tivesse cometido algum pecado muito grave. Por isso Deus o havia abandonado e o havia castigado. Triste situação. Por isso não podia não só viver socialmente, como não podia levar as suas preces no culto, porque ficava distante da sociedade. Caros irmãos, se pararmos um pouquinho e formos bem sinceros, ainda trazemos no nosso coração resquícios de um Deus que é vingador, não é? Quantas vezes, e pessoas muito próximas a nós, e já aconteceu comigo, né? De ter uma doença, uma enfermidade, ao invés de nós perguntarmos como é que eu vou me sair na minha atitude de fé a partir de então, nós fazemos questões tanto quanto essa, dizendo: mas aonde foi que eu pequei, que Deus me permitiu passar por esse sofrimento? É um pensamento tão pagão às vezes, né? Porque nós não ficamos olhando o ato do amor de Deus, mas invertemos a lógica deste Deus para conosco, pensando nele como se fosse um castigador. O que há de especial nesse evangelho? Alguns detalhes. Este aproxima-se da pessoa de Jesus Cristo, dizendo: se tu queres, tens o poder
de curar-me. Jesus rompe toda a tradição a partir de Moisés. O que acontece? Não podia nem aproximar-se do leproso. Diz o Evangelho que Jesus tocou nele e disse: eu quero, fica purificado. A pessoa não está pedindo: Senhor, me cura, mas me purifica, isto é, me liberta dos pecados. Olha que interessante, a purificação, o ato de purificar-se, significa um ritual, claro, de remissão dos próprios pecados. E Jesus então devolve-lhe a cura física, porque ele foi curado fisicamente, mas devolve-lhe o que há de especial que ele trouxe, que era o perdão dos pecados. E ele disse: vai ao templo, volta ao sacerdote, vai ao lugar da oração, para que o sacerdote possa ver-te e reconhecer-te purificado, perdoado e curado. Esta é a lógica, ou pelo menos o ensinamento que o Evangelho de hoje nos dá. Por quê? Porque ele inverte ainda no dia de hoje para cada um de nós esta lição que às vezes temos de julgar as pessoas, de não querer nem aproximar-se daqueles que nós consideramos ruins ou pecadores, e sobretudo queremos causar-lhe alguns constrangimentos e às vezes entramos no pecado porque julgamos os outros. Mas Jesus nos ensina hoje que é a estes que ele vai com o seu ato da misericórdia para perdoar os pecados. E muito mais, olhando para nós mesmos, olhando para este Evangelho de hoje, quantas vezes e quantos momentos e quantas dimensões do nosso coração precisa ser ainda tocado pela pessoa de Jesus Cristo, para tirar de nós alguns vícios, algumas incertezas, algum conhecimento ou decisões mesquinhas sobre a própria fé que professamos. Então hoje o nosso sentido maior é aproximar-se da pessoa de Jesus Cristo, porque ele deixa-se ser aproximado e ao mesmo tempo ele nos toca com a sua palavra, com a vida comunitária, com a própria Eucaristia. Tudo isso faz um sentido para cada um de nós quando lemos esse Evangelho na atitude de fé. Talvez muitos de nós precisamos acorrer à pessoa de Jesus Cristo e dizer: eu quero, Senhor, purifica-me, isto é, quero uma mudança de vida, ajuda-nos, concede-nos esta graça da conversão profunda. Tempo do Natal é tempo para isso, para olharmos a própria misericórdia de Deus encarnada, aproximar-se dessa misericórdia e perceber que ela não é para aquele nosso vizinho que nós achamos que não é tão bom, talvez para o esposo que precisa de uma conversão, ou da esposa ou do filho, mas é para olhar para nós mesmos e perceber que carregamos talvez no nosso coração algum tipo de lepra, alguma doença espiritual. E aí ser tocado pela pessoa de Jesus Cristo. Ele continua dizendo a cada um de nós: eu quero, seja perdoado, seja purificado, recomeça. Como é bom termos este consolo da graça de Deus. Como é bom acreditar e perceber que este ato do amor de Deus para cada um de nós é de profunda misericórdia e um amor extremo. Porque todos os dias o Senhor tenta nos pegar pela mão e nos apresentar a liberdade. Aquele foi ao sacerdote mostrar-se e tornou-se livre das suas amarras, das suas exclusões ou daqueles que os excluía. Como é bom como nós também, quando nós também temos esta possibilidade de aproximar da graça de Deus e tornar-nos cada vez mais livres para amar melhor. Quanto mais nos aproximamos dos sacramentos, sobretudo do sacramento da reconciliação, e neste ano santo, vai ampliando a nossa liberdade para tornar-nos ainda melhores. Que o Espírito Santo nos mova, nos dê esta direção e que nós, aderindo, o façamos com consciência e com a profunda liberdade. Repito, é preciso aproximar-se de Jesus, porque Ele nos espera e aproxima-se cada vez mais de nós.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.